Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas aqui da Universidade do Algarve. Vamos conhecer salas, laboratórios e conversar com estudantes brasileiros que já estão aqui para eu saber como está sendo a jornada deles. Você vem comigo, vamos lá! Transforme sua vida, fale pra geral, Estúdio em Portugal. Estamos entrando agora na Faculdade de Medicina. Vou conhecer aqui alguns laboratórios. Estamos prestando atenção em todos os detalhes, inclusive aqui, não tô sozinho não. Olha quem tá aqui anotando tudo. Camilete, e aí, Camila? Tu sabia desse negócio de medicina? Não sabia. Inovador, não é? Total. E agora nós estamos entrando aqui numa área, gente, que é a unidade de microscopia. Vou mostrar pra vocês, fica aqui nesse laboratório assim meio misterioso, né? Vamos lá ver. Portanto, isto aqui é a unidade de microscopia do centro, que é um centro que foi criado agora há muito pouco tempo, que é o ABCRI. Portanto, o Algarve Biomedical Center Research Institute. É um centro que nasceu do antigo CBMR, que era um centro de investigação que já estava aqui sediado na universidade há algum tempo. E esta unidade serve várias coisas. Serve não só os estudantes de licenciatura, estudantes de mestrado ou estudantes de doutoramento que estão a fazer as suas teses, que podem vir aqui utilizar a unidade para tirar as fotografias às suas amostras, células, tecidos, cortes, secções, etc, etc, cortes histológicos. Portanto, depois, por outro lado, também temos aqui a vertente de dar mesmo umas aulas, porque mesmo para os alunos, há algumas aulas em que os alunos fazem um pequeno projeto de investigação durante um laboratório, não é? E então eles vêm aqui ver as células, aqui depois sou eu que estou a mostrar as células deles, estou a fazer fotografias, depois eles ficam com as fotografias no final. A grande parte da utilização desta unidade é mesmo os investigadores, portanto é mesmo o pessoal que está a trabalhar na ciência, sobretudo, em projetos de cancro, em projetos de células neurais, portanto em projetos de biologia de desenvolvimento, portanto em biologia, que é a minha área de especialidade. Depois as pessoas podem vir aqui utilizar os microscópios, tirar as suas fotografias e depois publicar os seus artigos com as nossas imagens. Então é assim, isto aqui é uma fotografia de um embrião de galinha que eu tirei quando estava a fazer o mestrado na Faculdade de Ciências de Lisboa, e então esta fotografia já foi tirada há bastante tempo, mas é um embrião de galinha que tem uma coloração que se chama Alcine Blue, e o que aconteceu foi que tudo o que vocês veem aqui a azul, assim azul mais escuro, vai ser o futuro esqueleto do embrião. Vocês conseguem ver aqui os ossos do bico, por exemplo, conseguem aqui ver os ossos das asas, os ossos das patas, e pronto. E depois eu tirei esta fotografia dentro de um meio chamado metilsalicilado, e ele, como vocês veem, ele está assim meio para cima, meio para baixo do meio. Então por isso é que faz este halo transparente aqui à volta. É, gente, olha, a galinha pintadinha tá diferente, né? Vão ver, isto é um corte histológico de uma raiz. Está aqui o xilema e o floema, aqueles vasos todos das plantas que nós aprendemos na escola. E agora, nós vamos ver aqui uma coisa gira. Vamos ver isto com fluorescência, porque esta planta é fluorescente. Eu sempre me surpreendo, né, gente? Eu nem sabia que existia tanto tipo de microscópico diferente, não é? Tu já sabia disso? Deixa comentado aqui se você já teve a oportunidade de olhar num microscópio de verdade. Quase que eu falei telescópio. Microscópio. Deixa comentado aqui se você já teve essa experiência. É o embrião que vocês viram? E esse daqui é aquele que era a galinha pintadinha. É, exatamente, é este mesmo. Este é o mesmo esse embrião que foi fotografado. E este aqui é também uma coisa igual, só que o embrião é mais velho. Isso é um porco. Certíssimo. Esta é fácil, dá para ver pelo nariz, não é? É. Caramba, mas é muito pequeno. É. A questão é que eles começam-se a disputar assim, depois desenvolvem-se e depois vão crescendo. Olha, gente, um embrião de gato. Este já é um feto, já é assim mais velhinho. Feto. Uma coisa importante dizer é que nós não matámos os pais ou as mães destes embriões. O que aconteceu foi que uma estudante nossa que era veterinária e que, quando tinha de fazer uma operação e descobria alguns destes fetos que já estavam mortos, tirava cá para fora e depois dá-nos a nós para nós podermos ter para a investigação. Portanto, nenhum animal foi magoado nem morto para nós termos estes embriões ou estes fetos, ok? Olha, tem aqui a professora Raquel que está trabalhando aí, né, professora? Professora, a senhora dá aula aqui em quais cursos? Docência
senhor, em Ciências Biomédicas e em Medicina. Fiz. Também no mestrado em Oncobiologia. Olha, e tem muitos estudantes internacionais? Tem sim, senhor. E são de qualidade cada vez melhor. Olha Estamos aí. muito contentes. Era isso que eu já ia perguntar, pra saber se o pessoal não vem pra cá só pra ir pra praia não, né? O pessoal estuda também. Não, também estuda. Também Boa. estuda. São muito bons alunos. Boa, e quais são as cadeiras que a senhora dá aqui pra já saber quais as cadeiras que a gente se encontra? A minha área de especialidade é a Biologia do Desenvolvimento Embrionário. Ok. Como é que o embrião se desenvolve, como é que as células sabem quanto tempo já passou e em que lugar é que se devem diferenciar. Uau, bastante coisa interessante aí que a professora tá fazendo, né? E nesse corredor aqui onde eu tô agora é simulação de um hospital. É a parte onde os estudantes vão se experimentar como seria na prática estar atuando dentro de um hospital de verdade. Até os corredores parecem um corredor de hospital. E cada uma das salas de aula simula uma sala de um ambulatório. É muito curioso, porque cada uma dessas salas está dedicado a uma área de atuação de quem vai fazer medicina. E chegamos agora na sala de simulação de cuidados intensivos. Isso é como se fosse realmente um hospital. E eu estou encontrando aqui o professor Guilherme, que é responsável por administrar essas simulações com os estudantes. Já tem um grupo de estudantes ali para entrar. E eu quero saber, professor, o que acontece nessa sala de aula aqui? Temos um manequim aqui e com equipamento que nos permitirá simular aquilo que são situações de emergência médica muito parecidas àquelas que os doentes nos trazem ao hospital. E professor, na prática, como é que funciona para que os estudantes possam experimentar diferentes funções dentro de um procedimento médico? Na verdade, nós dividimos os vários grupos em grupos mais pequenos para que consigam todos eles treinar e pôr efetivamente a mão no equipamento. E que equipamento é que nós temos disponível? Temos um manequim a simular efetivamente uma pessoa capaz de falar, capaz de simular respiração, capaz de simular batimentos cardíacos, ritmo cardíaco, que nós conseguimos ler com outro tipo de instrumentos que temos aqui, monitores de sinais vitais, desfibriladores, e portanto em função daquilo que é a clínica do doente, em função daquilo que é a repercussão que o doente traz ao grupo que está a executar a simulação, eles vão identificar a patologia do doente e vão treinar e resolver aquilo que se pretende, portanto, resolver a condição clínica e a patologia do doente. Os grupos são grupos mais pequenos, grupos de 5, 6 pessoas, para que todos eles tenham missões atribuídas dentro de um cenário de emergência médica. Alguns deles com a monitorização, outros deles com a parte mais farmacológica, outros deles mais responsáveis por garantir a via aérea do doente, portanto que o doente respira sem comprometimentos, e depois naturalmente também o team leader, portanto aquele que liderará e que tomará a última decisão em função das simulações, que tomará as decisões clínicas a implementar no doente. Essa é a dinâmica de grupo que temos instituída e que tem funcionado muito bem. E eu tô chegando para conhecer um laboratório aqui da Faculdade de Medicina, onde os estudantes de Medicina e de Ciências Laboratoriais utilizam esse espaço para as aulas práticas. Pronto, é um laboratório muito polivalente, temos um pouco do equipamento básico e algumas coisas mais específicas, desde microscópios, podemos fazer aulas de histologia, temos um espectrofotómetro, temos o equipamento básico do laboratório, placas de agitação, digestores, termoblocos, vórtex, aquelas coisas mais básicas, a balança. E assim conseguimos englobar um grande número de aulas e ser um laboratório muito polivalente. Estes dois cursos têm todos uma grande componente prática. A medicina também noutro tipo de laboratórios, mais hospitalares, relacionado com disseções, com simulação, equipamentos de diagnóstico. As ciências biomédicas, mais com este tipo de laboratório que estamos a ver agora, com equipamento mais relacionado com a biologia molecular, com a histologia. Da Universidade do Algarve temos muitos estudantes também, principalmente a níveis superiores, não tanto se calhar de níveis mais básicos, mas de mestrados, doutoramentos, pós-graduações. No caso dos estudantes brasileiros, temos todos os níveis. E pelo que eu percebi, o aprendizado aqui, para além da teoria, porque isso é uma universidade, existe muito trabalho científico, muitas pesquisas sendo feitas aqui e que ficam na teoria. Também existe muito trabalho na prática, não é isso? Para poder experimentar e tirar as reações ali, observar comportamentos. E nós estamos entrando aqui numa sala especial, gente. É uma sala que é menor. Olha só como é que ela está organizada. Assim, tem uma mesa aqui e tem quadros, tanto ali do outro lado
quanto aqui desse outro lado, tem até uns rabiscos aqui, porque essa sala é pro PBL, que é o Problem Based Learning. É uma forma de aprendizado que eles têm aqui na Faculdade de Medicina, que os estudantes, após a parte teórica de se reunirem numa grande sala, onde tem lá 60, 70 estudantes, depois eles se reúnem em grupos menores e reúnem-se nesses gabinetes aqui para buscar soluções baseadas num problema específico. Então, esses grupos recebem um caso para poder analisar e tentar buscar a solução ideal para aquele caso. A nível das ciências biomédicas, nós temos o primeiro ciclo, que é a licenciatura em ciências biomédicas, onde se entra logo após o 12º ano, e depois temos o mestrado em ciências biomédicas e temos o programa doutoral em ciências biomédicas. Depois temos nas áreas médicas o curso de medicina. Temos um programa doutoral em investigação clínica e medicina de translação, portanto a medicina que faz a investigação, que faz a translação da parte básica para a parte clínica, e agora estamos a tentar ter um programa de MD-PhD, portanto pessoas que entram e que saem médicos e doutorados. E professora, quais são as principais vantagens que o estudante vai ter de escolher aqui a Faculdade de Medicina? Desde vantagens do local, não é? O Algarve é um local muito apetitoso, como diz o slogan, de estudar num local em que é bom viver. Depois, no que diz respeito, este curso de medicina é um curso totalmente inovador em Portugal. É um curso que trabalha em metodologia de aprendizagem ativa, de problem-based learning, portanto em torno de casos clínicos. Em vez de nós termos as cadeiras separadas da anatomia, da fisiologia, da farmacologia, que torna-se um bocadinho árido a estudar, o que fazemos aqui é todos estes temas são em torno do caso clínico. Tivemos uma insuficiência cardíaca, estudamos a anatomia do coração, a histologia do coração, a insuficiência cardíaca, os fármacos que se tomam, pronto, a organização é completamente diferente. E pronto, eu quero crer que é uma universidade simpática para se estudar, uma faculdade simpática para se estudar. Venham e juntos vamos fazer a vossa formação. E atenção, uma informação importante. Aqui na Faculdade de Medicina só existe curso pós-graduação em Medicina, como é o exemplo desse curso de mestrado integrado em Medicina. Mas o curso de Medicina está fora do Estatuto do Estudante Internacional. Isso quer dizer que você, candidato internacional, não pode se candidatar diretamente à Medicina. Para ingressar nesse mestrado, que acontece aqui, você precisa já ter uma graduação válida em Portugal. Ou você faz uma graduação aqui em Portugal, ou então você faz uma equivalência de diploma da sua graduação no Brasil. Esse é um processo que você pode fazer em qualquer universidade em Portugal. É um processo que demora, é mais complexo, mas também é um caminho para você ter essa tua formação válida aqui em Portugal. Após isso, você vai poder se candidatar ao mestrado integrado em Medicina. Ele tem uma duração de 4 anos. Se você faz uma graduação aqui de 3 anos, depois você vai poder ingressar no mestrado de 4 anos. E em 7 anos, você vai estar formado como um médico. Ah, Igor, mas quais são os cursos que eu posso fazer uma graduação e depois ingressar no mestrado de medicina? Vai depender da grade curricular do curso de graduação que você fez, porque vai ser considerado as disciplinas cursadas anteriormente para saber se elas têm validade, tal como as disciplinas que você deveria ter feito na área de medicina. E, é claro, precisam ser cursos afins, como, por exemplo, enfermagem, farmácia, ciências biomédicas laboratoriais, ciências biomédicas. E após ter a sua formação, você vai poder se candidatar ao mestrado integrado, mas não vai ser pelo ingresso de estudantes internacionais. Vai ser tal como um estudante nacional, um estudante português faria esse processo. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo ajude você aí a encontrar o caminho, ou quem sabe uma luz no fim do túnel de quem queria muito fazer medicina, mas é um curso que está excluído do Estatuto do Estudante Internacional. E aí, você gostou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Eu te espero no próximo para conhecer um pouco mais sobre as outras escolas aqui da Universidade do Algarve e também sobre a cidade de Faro, as vantagens que você vai ter de estudar onde é bom viver. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau! Transforme sua vida, fale pra geral. Estude em Portugal.